Eu sou o professor Drauzio, primeira temporada, aula 24. Essa aula é a continuação da aula 23, então nós paramos no meio da implementação do botão salvar. Então nós vamos continuar, e nessa aula de hoje a gente vai conseguir implementar até inserir os dados no banco de dados SQL Server. Em seguida a gente vai trazer esses dados e exibir no grid para ver se deu tudo certo. Nessa tela que eu construí, qualquer um dos dois cenários, o que eu vou fazer? Eu tenho todos os campos aqui, ó. Essa é uma tela que eu exibo todos os campos do banco de dados. Então, como eu tenho todos os campos do banco de dados, eu vou pegar todos esses campos, vou jogar dentro de um cliente e vou mandar ele inserir esse cliente no banco. Tá? Se por acaso eu só tivesse alguns campos, aí eu teria que fazer uma procedure especial para alterar, dar um update só nos campos que eu queria. E aí eu passava o ID e esses campos que eu queria utilizar e, enfim, nesse cenário, nessa temporada bem como é básica, todos os campos que eu tenho no banco de dados eu listo eles aqui, o usuário mexe em qual ele quiser e salva, eu levo todos de volta e atualizo todos no banco. Ou se for inserção, que é no caso, o primeiro caso que eu vou mostrar aqui, eu pego todos os campos, vou lá e faço o insert no banco. Então vamos pegar todos esses campos, ó, o código, o nome, nascimento, sexo e o limite de compra. Vou voltar para o código, lembrando que F7 volta para o código. Primeira coisa, então, eu vou construir um cliente aqui para mim colocar as coisas dentro dele. O que é esse cliente que eu estou falando? É um objeto de transferência, ó, esse cara aqui. Ó. Eu vou chamar um objeto de transferência cliente, que está aqui, ó, objeto de transferência cliente. Vou pegar tudo que está dentro da tela e vou jogar dentro desse cliente. O que tem aqui dentro dele? Ó? Lembra que a gente implementou um cliente? Olha lá. Tem um objeto, uma classe que representa um cliente, tem os campos. Na tela tem esses campos, eu vou pegar da tela e vou colocar dentro desse cara aqui. Quando tiver tudo aqui dentro, eu mando ele para o banco para inserir. Então vamos lá, cliente, olha lá, objeto cliente, vou falar que é um cliente, primeira letra minúscula, é igual a um novo cliente. Então criei um novo cliente, agora eu vou começar a inserir. Então pessoal, se for inserção, olha aqui, se for, estou falando da inserção primeiro. Quando eu vou inserir, eu preciso passar o código? Não preciso. Por quê? Porque a gente configurou o banco lá nas primeiras aulas que o código do cliente é auto-incremento. Então eu não preciso passar o banco, vai incrementar. Se o último foi o 100, o próximo é o 101. Se o último foi o 101, o próximo é o 102. Então não preciso me preocupar com isso. Então depois do código eu tenho o nome. Então cliente.nome é igual. Dentro do cliente eu tenho a variável nome, ela vai ser igual ao quê? Lembra que eu falei na aula passada, o botão direito de propriedades? Eu tenho aqui no campo nome e aqui eu tenho a propriedade text. É aqui que fica guardado o texto que o usuário digitou na tela. Lembra? Por exemplo, se eu colocar Drauzio aqui e der um Enter, olha lá, o Drauzio aparece lá. E o inverso é a mesma coisa. Quando a tela está executando que o usuário digita aqui, esse texto que ele está digitando aqui, ele fica guardadinho aqui nesse campo text. Então, na programação, a gente pega o conteúdo desse cara, lá na hora que o usuário digitar, ele vai ter o que o usuário digitou. Então, eu vou falar que o txt, o text box, nome.text, tem o texto que o usuário digitou. Esse texto aqui que ele digitou vai ser colocado dentro da variável nome aqui, que é uma string. Ó. Se eu passar o mouse em cima, lembra? Quando nós fizemos o objeto de transferência, a gente falou que ia ser uma string. Próximo campo, data de nascimento. Então, cliente.data de nascimento vai ser igual, lembrando ó, que data de nascimento, se eu passar o mouse em cima, ela é um datetime. Ele vai pegar o conteúdo desse campo. Lembrando que esse campo aqui, propriedades, ele é um datetime picker. Se você vir clicar nele e vir aqui em cima olhar, ele te fala aqui que ele é um datetime picker. Tá vendo? Esse aqui é o tipo dele, olha lá. É um datetime picker que fica dentro do namespace system.windows.forms. Então aqui eu tenho o tipo dele. E esse cara aqui, lembrando que ele devolve o value, esse campo value aqui, ó. E esse campo value dele é uma data, já é um tipo data já, então eu não preciso fazer conversão, é só eu pegar esse campo e jogar dentro daquele campo data de nascimento. Então vou voltar para o código. Então a data de nascimento vai ser igual, a gente chamou de date, aquele campo, para quem não lembra, botão direito propriedades, o name dele é date, data de nascimento. Então eu vou lá, date de nascimento, ponto, value. E aí eu pego o valor que está digitado lá na tela e estou jogando dentro do campo de nascimento do cliente. Vamos para o próximo campo, sexo. Pessoal, o sexo, lembra? Eu tenho esse ou esse. A tela, o .NET, ele nunca deixa duas bolinhas dessa que estão na mesma tela serem marcadas ao mesmo tempo. Então ou é uma ou é outra.
Então eu verifico, se a masculina estiver marcada, quer dizer que o sexo é 1. A gente combinou que o 1 é masculino. Se ela não estiver marcada, quer dizer que essa aqui vai estar marcada, então o sexo é feminino. Então, verifico, quando eu tenho só 2, eu verifico se uma está marcada, quer dizer que é ela, se não, é a outra que está marcada. Agora, quando tiver vários desses daqui, você tem que vir verificando até encontrar qual está marcado para você fazer a ação. Então, vamos lá. Então, cliente.sexo é igual, a gente pode fazer assim, ó. Se o radio sexo masculino ponto, lembra qual que é o campo que mostra se está marcado, que eu falei nas outras aulas? É o checked. Checked é o campo que mostra se está marcado. Se ele for igual a verdadeiro, então o cliente ponto sexo do cliente vai ser igual a 1. Se não, como eu só tenho 2, quer dizer que se ele não está verdadeiro, ó, se esse cara aqui não for verdadeiro, se o rádio sexo não está verdadeiro, quer dizer que o rádio sexo feminino está. Então, se o masculino não está, o feminino está. É assim, um dos dois só vai estar ao mesmo tempo. Então, verifica o primeiro. Se ele não está, o outro está. Aí eu falo que o sexo vai ser igual a 0, que é feminino. Aliás, aqui é true e false. Estou acostumado com o banco de dados. Lá no banco de dados, o true é 1 e o false é 0. Feito, vamos para o próximo campo. Então, lembrando só que esse radio, o button aqui, botão direito de propriedades, ele tem essa propriedadezinha aqui que é a checked, que fala se ele está marcado ou não. Tá vendo? Quando esse aqui tiver, o feminino não vai estar. Ó. Se for no feminino, ó, ele vai estar como falso. Ó. E quando o feminino tiver verdadeiro, o masculino é falso. A tela não deixa colocar 2 ao mesmo tempo. E vamos para o próximo campo, que é o limite de compra. Então, vou falar aqui, ó, cliente, ponto, limite de compra. O que o limite de compra é? Se eu passar o mouse em cima dele, ele é um decimal, ó. Ela é uma casa decimal. Então, esse cara aqui, eu vou pegar a caixa de texto aqui, lembrando que ela guarda um texto, ela não guarda um decimal. O que eu vou ter que fazer é converter o que está aqui dentro para um decimal e jogar lá dentro daquele campo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar que é igual. Lembra do convert que eu mostrei lá nas regras de negócio? Eu quero converter ponto para em inglês é to, para o quê? Para decimal. E aí ele fala, me passa o que você quer converter. Eu quero converter o text box limite de compra ponto text, ponto e vírgula no final. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos entender que essa linha ficou... Aqui eu tenho um texto, tá? Apesar de ser um texto, por exemplo, aqui, ó, tudo que eu digitar é um texto. Então eu posso pôr assim, ABC, olha lá, ABC é um texto. Eu posso ter ABC 1, 2, 3, 4. Olha lá, isso aqui é um texto e um número, mas ele é um texto, tá vendo? Tudo é um caractere, todos eles são caracteres. Quando a gente fala texto, quer dizer que é qualquer letra, número, pode digitar qualquer coisa. E aí aqui no final, eu posso ter assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Eu tenho um texto digitado, tem números, letras, tem caracteres. Só que eu sei que isso aqui é um número. Ó. Então, na hora que eu tentar converter para número, ele vai converter isso aqui, que só não tem letra, não tem nada no meio, e vai transformar isso num número. E aí, se tiver uma letra no meio, dá erro. Então, depois a gente tem que fazer um try catch lá e tratar o erro. Olha lá, então aqui, ó, eu estou pegando, convertendo, ó, converte para decimal o texto. Então, vou pegar aquele cara que eu sei que é um número que está lá digitado, vou transformar esse número num decimal, vou transformar esse texto aqui que é um número num decimal, num número de verdade, e vou jogar aqui em limite de compra. Nessa linha pode dar um erro. Se por acaso aqui ó, o usuário digitar uma letra A, B, C ou não digitar um número válido, ele pode dar um erro. Então aqui a gente pode fazer um tratamento de exceção depois para verificar se realmente ele não digitou nada errado. Mas eu vou deixar isso por último, na hora que a gente for finalizar a tela, eu faço o tratamento. Então vamos lá, vamos continuar então. Então digitei todos os campos, ó, acabei de preencher todos, estão todos digitados aqui. E agora o próximo passo é eu chamar minha regra de negócio para inserir. Lembra da regra de negócio? Vou abrir ela aqui de novo para lembrar. Ó. Vou na minha View Solution Explorer. Eu tenho aqui meus negócios. Ó, meu projeto negócios, onde tem as regras de negócio. Cliquei em cliente negócios e aqui dentro eu tenho inserir. Vocês lembram de inserir? Olha lá, ó. O inserir eu passo um cliente com as coisas dentro dele, aí ele vai vir aqui, vai montar os parâmetros que ele vai mandar para a procedure,
Ele passa o nome, ele passa a data de nascimento, o sexo, o limite de compra. Ele fala que ele vai executar uma procedure e passa o nome da procedure. Então ele pega aquelas informações que eu vou passar para cá para ele, que elas estão na tela, vai para o banco e insere isso dentro do banco. Então minha regra de negócio já vai estar preparada para fazer isso. Como eu vou usar as regras de negócio aqui, eu tenho que falar que eu vou usar ela aqui. Lembra do using? Então eu vou vir aqui em cima, logo no começo da classe, e vou falar que eu vou usar using negócios, ponto e vírgula. Olha lá. Então estou falando aqui que eu vou usar aqui dentro dessa classe, ó, essa classe aqui, minha classe form cliente cadastrar, ela vai estar utilizando as regras de negócio que estão implementadas no projeto de negócio. Isso aqui é o namespace, lembra que eu expliquei de namespace? Então quer dizer que dentro desse negócio estão todos os meus objetos, minhas coisas que têm relação com o negócio. E aí vamos utilizar agora ela aqui embaixo. Então, aqui no inserir, ó, cliente negócios, que é as regras de negócio do cliente. Vou colocar o mesmo nome, só que a primeira minúsculo. É igual a uma new, vou instanciar, vou criar uma nova regra de negócios para mim aqui. É uma regrinha que ninguém está usando, novinha, eu posso usar ela à vontade. Então, olha lá, continuo dentro do inserir, tá vendo? Estou aqui no if do inserir, ó. Ele vem aqui e termina aqui, né? Abre chave, fecha a chave. Então, criei o cliente, coloquei os campos dentro dele, agora estou criando uma regra de negócio. E aí eu falo assim, ó, regra de negócio, ponto, inserir. Abro parênteses, e ela me fala o quê? Vou subir um pouco aqui. Ela fala assim, ó, para inserir um cliente, ó, usar o método inserir, você tem que passar, tá vendo que ficou negrito? Você tem que passar um cliente. E eu acabei de carregar o cliente aqui em cima, ó, ele está prontinho, é só eu pegar esse cliente e colocar aqui para ela. Então esse cliente que eu carreguei aqui em cima, eu vou pegar e vou passar ele, fecho parênteses, ponto e vírgula. Lembra do método excluir? Antes de continuar assistindo minha aula, dá uma pausadinha agora e vai lá e olha o que você fez no excluir. Nós vamos fazer igual aqui no excluir. O que você vai fazer? Esse método de inserir, ele vai devolver um número inserido. Lembra que lá na procedure, deixa eu fazer uma pausa e vou mostrar que eu acho interessante, eu acho importante. Ó, abri meu banco, vim aqui no meu banco Drauzio, que eu expliquei nas primeiras aulas, e vim aqui na procedure cliente inserir, dei um botão direito nela modificar, ela abriu aqui do lado, então lá, a procedure de inserir. No finalzinho dela, tá vendo aqui que legal? Ó, isso aqui lembra que eu expliquei naquelas primeiras aulas dessa temporada, que quando terminar de inserir esse cara aqui, essa funçãozinha do SQL Server, vai devolver o número do cliente que foi inserido? Pois é, então lá na tela agora, esse número, eu vou ter que pegar ele aqui, ó. Então quando eu chamar o inserir, ele vai inserir o cliente e vai me devolver o retorno que ele deu, eu tenho que jogar dentro de uma string. Então igual eu fiz no excluir, então eu vou falar assim, ó, string, retorno. Então lá, o retorno que é o retorno que vai vir lá de dentro da procedure. Eu vou pegar então, vou mandar inserir o que ele devolveu, eu jogo nessa variável. E agora é aquela regrinha bem legal que eu mostrei para vocês, que eu falei, que eu vou tentar converter para o inteiro. Eu vou até digitar aqui, ó. Eu tento converter para inteiro, o que veio aqui dentro, ó. Pode vir um número ou um texto. Tenta converter. Se veio um número, opa, maravilha, veio um número aqui dentro, quer dizer que foi lá inserir o cliente e voltou o número do cliente que foi inserido. Se der tudo certo. Se não, se der errado, opa, não conseguiu converter. Vai dar uma exceção, vai falar, ó, não é possível converter esse retorno para um número. E aí aqui dentro dele vai estar uma mensagem de erro que veio lá do banco ou das regras de negócio. Você tem que pegar essa mensagem e exibir na tela. Então, igual a gente fez no excluir. Vamos lá, a primeira coisa é fazer um try. Ó. Tente e o catch capture. Tente fazer o que está aqui dentro. Se você conseguir, deu tudo certo. Se der algum erro que você não preveu, ele entra aqui. Ah, o banco não estava ligado, a rede caiu, a tabela de cliente foi apagada por outra pessoa. Se der algum erro lá dentro do banco ou lá nas regras de negócio, ele vem esse erro para cá e te avisa. Se acontecer esse erro é porque é uma coisa que você não previu, porque o código aqui para cima a gente escreveu bem legal, não é para dar erro. Tirando aquela linha do converter para decimal que a gente vai fazer um try nele depois. Mas então vamos lá. Então vamos declarar uma variável int, vamos chamar ela de d do cliente, ó, que ela vai receber o quê? Ela vai receber a conversão desse campo aqui. Eu vou tentar converter ele para int. Se der tudo certo, o valor que converteu eu vou jogar aqui dentro. Então vamos fazer assim, ó, converter, para, em inglês é to, int, que é inteiro, que é o 32, que é o padrão, que é o int 32, que eu falei para vocês que é o int que vocês estão acostumados a usar. E aí eu pego essa variável retorno e coloco aqui dentro. Então fala para ele assim, ó,
tenta converter aí para mim o que veio do banco, esse retorno aqui, que pode ser um texto ou um número. Se você conseguir converter para um número, quer dizer que deu tudo certo dentro do banco, e eu vou jogar aqui dentro o código do cliente que veio lá do banco, que é o cliente novo. Tá? Por exemplo, se está no cliente 100, quando ele mandou inserir aqui, ó, ele foi até o banco, foi lá inserir o 101, aí aqui dentro dessa variável retorno aqui vai vir o 101, ele vem e joga 101 aqui para esse cara aqui. E se tudo isso der certo, eu dou uma mensagem. Lembra da message box? Message box, vou dar uma mensagem bem simples aqui, ó. Ponto show, caixa de mensagens, ponto mostrar. Aí eu coloco aqui, ó. Cliente inserido com sucesso. Ponto. Vamos pôr o código do cliente aqui na frente, ó. Código, dois pontos. Aí aqui eu posso pôr na frente o código dele. Como é que eu faço para pôr? Eu pego esse código aqui que converteu em código, ó. Eu poderia jogar o retorno aqui direto, que já está chamando uma string, mas vamos pegar o código convertido para vocês verem. Então eu vou pegar aqui esse código aqui que foi convertido. Então mais o código convertido ponto toString para transformar ele em texto, porque ele é um número agora, né? Ele é um inteiro, ele é um código que veio do banco, então eu tenho que transformar ele em texto. Para transformar ele em texto, é só pôr o toString. Olha lá, então a message box, caixa de mensagem, ponto mostrar, ponto show. A mensagem cliente inserido com sucesso. E aí, dou um espacinho em código, dois pontos, fecho a aspa, ó, acabou o texto aqui, tá vendo? Aí eu falo mais, estou concatenando, e aí eu pego o código que veio do banco, que é esse código aqui, e ponho ponto toString no final. Lembra que eu falei que tudo que você quiser converter para texto, você tem que pôr toString no final? Que aí eu estou transformando esse número em texto para conseguir emendar ele com esse outro texto aqui, ó. Para conseguir juntar, os dois vão ser texto, eu somo um texto com o outro, ele vira uma palavra só. Então quando eu tenho um texto do lado de cá e outro texto do lado de cá, quando eu ponho mais no meio, e esses dois viram uma palavra só. E aí ele vai abrir a caixinha de mensagem avisando que deu tudo certo. Se não der certo, eu dou a mensagem de erro. Ó, vou lá na tela no botão excluir e vou copiar a mensagem de erro para não perder muito tempo aqui. Ó, vou lá no botão excluir da outra tela, que eu lembro que está lá. Então se você vir, vou vir aqui, para vocês verem que dá para copiar o código. Botão selecionar, botão excluir. Ó, no finalzinho dele aqui, ó, lembra que tem o try catch, aqui tem mensagem de erro, vou copiar ela. Vou colar lá, para não ficar reinventando a roda, também escrevendo, explicando tudo de novo, eu expliquei ela. E aqui tá, então ó, se der tudo certo, tá no try, se não cai aqui no catch, capture. E aqui tá a mensagem, messagebox.show, então vou aumentar até o zoom um pouco e vou rodar. Caixa de mensagem ponto mostrar, aí eu coloquei mensagem. Não foi possível excluir detalhes. O retorno, ó. Tá vendo aqui o retorno? Esse retorno é aquele retorno que eu tentei converter aqui, ó. Tá? Eu estou tentando converter ele aqui para inteiro. Se não der certo, quer dizer que ele não é um inteiro. Ele vem para cá e cai para cá. Que vai dar uma exceção, vai dar um erro aqui. Não consegui converter para inteiro. E aí aqui dentro ele vai dar uma mensagem. Então ele vai falar, detalhes vai ser assim, ó. Ah, a conexão com o banco não foi possível. Não encontrei a tabela cliente. A procedure que você queria executar não existe mais. Ele dá uma mensagem para você aqui dentro. E aí no final, a gente colocou vírgula, erro. Erro é o que aparece na janelinha. Sabe quando tem aquela janelinha assim? Aqui vai aparecer escrito erro aqui em cima. Botão OK quer dizer que você vai abrir o botão OK na janelinha. E o erro ícone é aquele íconezinho que aparece aqui, que é o ícone vermelho de erro. Então tá montado aqui a minha mensagem de erro, olha lá. Igualzinho do excluir. Quem fez o excluir está funcionando redondinho. Essas mensagens de erro, elas não mudam, elas costumam ser sempre iguais. Até quem já está evoluído na programação pode criar um métodozinho numa classe assim, base lá comum, chamada mensagem de excluir, e você chama essa mensagem de excluir em qualquer lugar. Então tá pronto aqui, ó. Agora só para concluir e inserir, vamos pegar e vamos, depois que deu tudo certo aqui no if, ó, no try. Então tentei, se deu tudo certo, aqui depois da caixa de mensagem eu tenho que dar um close, porque eu estou aqui nessa tela, imagina, eu vim aqui e apertei o salvar. Estou aqui na tela, apertei o salvar. Ele pegou os campos, foi lá no banco, inseriu esses dados no banco, deu tudo certo, ele voltou para cá, falou assim, deu uma mensagem aqui, ó, deu tudo certo, Drauzio, o que eu faço? Eu fecho a tela e volto para outra tela, porque aí eu posso querer inserir outro, então volto para a tela de baixo. E aí na tela de baixo eu atualizo o grid para ele pegar e mostrar esse registro que eu inseri. Então para voltar para a tela de baixo, eu poderia fazer como aqui depois da mensagem de sucesso? Eu poderia simplesmente dar um close, ó, só fazer isso. Tá vendo? Só isso fecharia a tela.
Mas o close, ele só fecha a tela e aí não tem como dar um feedback, dar uma mensagem. Existe uma forma de eu pegar e dar uma mensagem lá para a tela de baixo, falando que deu tudo certo. Como é que é essa forma? Eu posso falar que esse formulário, eu falo que é este, ó, essa classe, esse formulário, tem uma propriedade chamada dialog result, ó, que é o resultado do diálogo. O que é esse dialog result? É uma propriedade que você pode usar quando você fecha a tela, você fala assim, ó, qual que foi o resultado que essa tela devolveu para outra tela? Isso aqui é uma comunicação entre essa tela e a outra. Então eu vou falar que o resultado dessa tela é igual, ó, quando eu dei o igual, ele já me sugeriu aqui, ó, um enumerador, e eu dou Enter, ele sugeriu aqui com o nome completo, mas eu posso até apagar aqui, deixar só dialog result, ó, ponto, e aí ele tem algumas opções, ó. Essas opções aqui são as opções que a gente pode escolher, tá vendo? Quer ver, ó, deixa eu dar um zoom. Ignore, no, none, ok, yes. Então eu vou falar assim, ó, quando der tudo certo, eu vou devolver yes para a tela de baixo. Quando der errado, eu coloco o no, tá vendo? Então olha lá, ó, quando der tudo certo aqui, eu falo dialog result ponto yes e põe ponto e vírgula. Pessoal, quando você coloca essa linha aqui, ó, a tela vai fechar, tá? Essa linha ela fecha a tela. Essa tela aqui, ó, vai fechar. Ela fecha como se você desse o close nela. Só que ela fecha e avisa a outra que você tem como verificar que ela fechou com o resultado sim, yes. E aqui, por exemplo, se você quisesse verificar aqui no catch, quando der erro, você pode pôr também o dialog result é igual, ponto, aqui eu posso, ele está me insistindo para pôr o nome completo, mas não precisa. Ponto, o no, ó. Então você sabe que se você verificar, se ele devolveu sim, quer dizer que deu tudo certo. Se ele devolveu não, quer dizer que não deu certo. Tá pronto então o nosso inserir. Vamos dar só uma repassada então para ver como ficou essa parte completa. Não estou tratando aqui ainda o erro ó, de letras, então se a gente digitar letras e der o salvar vai dar erro. Eu vou deixar para vocês verem o que acontece. Então vamos lá, ó. Vou vir aqui de novo, botão salvar. Ele vai verificar a ação que a tela abriu para executar, né? Que a gente passa da outra tela para cá. Se ela for igual a inserir, lembrando que o igual quer dizer que está perguntando, está comparando, está verificando se uma é igual a outra. Quando é dois iguais é uma verificação. Eu crio o cliente, coloco o nome dentro dele, coloco a data de nascimento. Isso aqui eu estou pegando tudo da tela que o usuário digitou, alterou. Eu verifico se ele escolheu masculino, eu falo que o sexo é true, que vai ser 1 que é masculino. Se não, o sexo é 2 que é feminino, é 0 que é feminino, que é falso que é feminino. Jogo aqui o limite de compra, lembrando que o limite de compra, o campo na tela é texto, eu tenho que pegar esse texto, converter para um decimal e jogar aqui. Instancio a minha regra de negócio. O que é instanciar a minha regra de negócio? Criar uma nova aqui para eu poder usar aqui nessa tela. Então, criei uma nova regra de negócio de cliente. Chamei o inserir da regra de negócio, aqui ó, a regra de negócio, também não, o mesmo objeto aqui. Ponto inserir e passei o cliente que eu carreguei aqui em cima. Então esse cliente, esse objeto aqui nesse ponto, ele está com toda a informação dentro dele. Ele que vai lá para as regras de negócio. Ela vai tentar inserir os dados do banco e vai jogar o resultado aqui nesse retorno, que é uma variável string, que pode vir com um número ou com uma mensagem de erro. Aí eu vou fazer um tratamento aqui. Eu vou tentar converter para inteiro. Se eu conseguir, eu falo que o cliente foi inserido com sucesso e devolvo um yes para a tela de baixo. Se der um erro, ele cai aqui no catch, na exceção, fala que não foi possível. Ah, eu nomeei a mensagem, né? Ó. Foi até bom que eu fui revisar. Ó. Não foi possível inserir. Ó. Muda aqui para inserir. Como eu copiei, senão vai falar uma mensagem que não foi possível excluir. Aí você assusta. Falou, opa, mas estou tentando inserir, né? Então não foi possível inserir. E aqui embaixo ele devolve um no. Acabou isso tudo aqui, já vai entrar na parte do alterar. Então, vamos testar o inserir, vamos ver se está funcionando. Vou executar para ver, ó. Vou vir aqui no meu botão Start, vou executar. Então, vou em cadastro, cliente, vou pesquisar para ver quais tem aqui. Ela tem o Drauzio 5, Flávia 1, 2 e Drauzio Teste. Vou inserir, olha lá, opa, ele abriu tudo vazio para mim. Vou colocar o nome aqui, então... Vou colocar Drauzio inserido. A data, lembra que a data a gente fez eu mostrei para vocês a jogadinha que ele pega a data do relógio e traz aqui, ó, a data de hoje, ó. Então ele está trazendo a data de hoje. Vou colocar aqui 1/1/2000.
O sexo, masculino ou feminino, tá vendo? Ó, ele não deixa eu escolher dois, ó. Você pode até tentar segurar o CTRL, fazer alguma coisa para forçar, ele não deixa. Ou tá um ou tá o outro. Vou deixar masculino. O limite de compra, eu digitei para testar aquela hora, eu não apaguei, então ele ficou aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 699,01. Tá aqui. Então digitei esses dados, ó, Drauzio inserido e vou salvar. Opa lá, nossa, essa eu dei sorte, hein? De primeira não deu erro nenhum, olha lá, cliente inserido com sucesso, código 7, quer dizer que ele inseriu o novo lá no banco e esse é o código 7. Vou dar o OK, quando eu der o OK, pessoal, ele vai fechar as telas e vai voltar para baixo, lembra? Só que não atualizou o grid, então a gente tem que só dar uma mexidinha nessa tela de selecionar para ele atualizar. Então se eu der um pesquisar agora, olha que legal, o 7 está aqui, ó. Deu certo e conseguimos inserir um cliente no banco de dados. Vamos dar uma mexidinha nesse grid então para deixar ele atualizar quando ele vir para baixo e fechar, ele atualiza. Então vou fechar aqui, fechei. Vou vir aqui na Solution Explorer. Vou vir aqui na tela de selecionar. Clica duas vezes. Vou vir aqui no botão inserir. Clica duas vezes nele. E aqui está o código, ó. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Então vamos ver como é que ele está funcionando. Ó. A gente vê aqui no código, no botão inserir, clique da tela de selecionar, quer dizer, quando aperta o botão inserir da tela de selecionar, ó, ele cria, ele instancia um formulário de cadastrar novo, ele passa aqui falando que a ação vai ser inserida, tá vendo? Lembra que lá eu falei para vocês que a ação vem dessa tela? Essa tela está construindo aquela tela e falando que aquela tela vai inserir. E não passa nada aqui no objeto cliente. E aí ele dá um show. Nesse show aqui, ó, é aqui que eu vou verificar se essa tela vai devolver o sim ou não. Sabe aquele yes ou no que eu falei agora lá? É aqui que eu verifico. Vou jogar o resultado dela aqui dentro de uma dialog result. Ó. Dialog result, que é um resultado. E vou dar o nome de dialog result. Vai ser igual a tela. Então tá vendo aqui, ó, ela vai abrir essa tela. Esse método aqui, ó, show dialog, toda vez que você coloca ele, ele abre a outra tela e fica esperando a tela fechar. Então, quando você está executando o código, ele vem e fica parado nessa linha aqui. Quando essa tela fechar, ela fecha e joga aquele yes ou aquele no aqui dentro. Então eu consigo verificar. Então vou fazer assim, ó, se o resultado da tela, que é esse dialog result, for igual a dialog result.yes, se ele devolver, se a tela devolveu sim, o que eu vou fazer aqui? Vou atualizar meu grid, ó, atualizar grid, ponto e vírgula. Se ela devolveu não, quer dizer que ele não fechou, ela não inseriu, ele fechou no cancelar ou fez alguma outra ação. Então, se for diferente de yes, eu não atualizo. Se for igual a yes, eu atualizo. E agora vai atualizar meu grid. Vou executar de novo. Então, lembrando, ó, vim aqui no forma de selecionar, no botão inserir, cliquei duas vezes e coloquei esse código novo. O antigo ele só instanciava o formulário e não fazia mais nada. Aí aqui eu coloquei para ele jogar num dialog result. E aí, se o dialog result for igual a yes, ele chama aquele método atualizar grid que a gente fez nas outras aulas para atualizar o grid. Vou executar, cadastro o cliente, vou dar um pesquisar. Então, pessoal, parou no 7, o próximo é o 8. Ó. Vou colocar aqui, ó, Drauzio, inserido. Vou pôr até um 8 aqui para a gente saber que ele vai ter que trazer o 8. Vou colocar aqui a data de nascimento é 8 do 8, 2008. Sexo masculino. Depois eu tenho que ir lá, eu vou lá e vou tirar esse valor daqui para ele não ficar trazendo. 123,45. E vou salvar. Então eu fiz assim, ó. Drauzio inserido 8, 8 do 8, masculino, 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que eu salvar, ele vai falar que inseriu com sucesso e o código tem que ser o 8. Olha lá que legal. Então, cliente inserido com sucesso, código 8, dei um OK. Ó, tá vendo aqui que já apareceu, ó? Já atualizou o grid, foi essa linha que nós colocamos agora. Então ele já atualizou e já colocou aqui o cara para mim, ó. Olha lá, código 8, tá aqui. Tá vendo que o sexo, quando é masculino, ele marca. E aí ele já sugeriu para mim. Então tá feito, eu vou lá só tirar aquele número que eu coloquei para demonstrar que aquela hora eu não tirei. Então, deixa eu fechar, tem muita tela aberta aqui, eu vou fechar todas. Ó. Vou vir aqui no cadastrar cliente e vou só remover aquele número que eu deixei lá fixo.
Tá vendo aqui? Aquela hora eu vim demonstrar aqui que se eu digitasse não apaguei, ó, botão direito propriedades. Vou vir aqui e vou deixar em branco. Apaguei agora. Vou dar um salvar aqui, olha lá. Então só para lembrar, então a gente fez o inserir. Então eu vou parar aqui e na aula que vem nós vamos fazer o alterar. Quem já quer brincar com alterar, que vai ser feito aqui nessa parte de baixo, o alterar é exatamente a mesma coisa que o inserir, igualzinho. Só que aqui, ó, aqui entre a declaração antes do nome, eu tenho que pegar, como eu estou alterando, eu tenho o código dele. Então eu tenho que pegar esse código aqui e passar para ele também. Aí eu vou passar o código aqui e aqui embaixo, nas regras de negócio, em vez de eu usar o inserir, eu vou usar o alterar. É isso que eu vou fazer na próxima aula. Então fica como uma lição para casa. Quem já está entendendo um pouco mais, está dominando, pega esse pedaço do inserir, coloca lá no alterar, insere o código, muda aqui para alterar e verifica se ele vai dar certo, se ele vai alterar o registro que você está mexendo com sucesso. Então na próxima aula eu mostro o método de alterar.